Bem, pessoal, chegamos na terceira parte do nosso edital, que eu acho que vai ser a parte mais densa e que tem aí a maior quantidade de possibilidades de perguntas, de questões de prova, tá? Aqui a gente vai entrar numa parte mais técnica, onde a gente vai falar de inflação, onde a gente vai falar de taxa de juros, de um monte de coisa, tá? Então é importante que você tenha sistema financeiro nacional bem definido, tá? Já saiba todos os conceitos e que você também tenha estudado a última aula de mercado financeiro para o que a gente vai estudar aqui fazer sentido para você, tá? Começando essa terceira parte do nosso edital, a gente tem o que é política monetária. Política monetária vai pegar muita coisa. Essa primeira aula a gente só vai estudar o conceito e quais são as figuras importantes ali dentro dessa matéria. Fazendo aqui, começando pelo conceito. Política monetária é um conjunto de medidas, então não é nada feito de forma isolada, são várias medidas que são adotadas para promover o controle da liquidez da economia. Liquidez é um termo técnico que a gente já viu. Na liquidez, nada mais é do que a quantidade de dinheiro circulando no mercado. Então, a política monetária ela está ali para controlar essa liquidez de mercado. Mas por que tem que ser controlada essa liquidez? Qual é o objetivo da política monetária, então? O principal objetivo é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e resguardar o sistema econômico. Gente, isso não parece muito com um objetivo de um agente do sistema financeiro? Você lembra quem é? É o nosso querido Banco Central. Sim, o Banco Central ele tem a função, ali de garantir a estabilidade do poder de compra da moeda e de resguardar e desenvolver o sistema econômico. Então a gente já sabe logo de cara, só pelo que a gente já estudou até aqui, que o Banco Central ele vai ser um agente muito presente, muito importante quando a gente falar de política monetária. Mas antes de ir, antes de chegar no Banco Central, vamos começar de quem manda. Vamos falar do Conselho Monetário Nacional. Relembrando, o Conselho Monetário Nacional ele é o órgão regulador, é o órgão normativo, é quem manda, é quem define, é quem fixa diretrizes. E o Conselho Monetário Nacional é quem vai definir, quem define as políticas monetárias. Então, sempre que cair na sua prova, quem define, quem fixa alguma coisa sobre política monetária, a gente vai estar falando do Conselho Monetário Nacional. Beleza, Brian, mas agora o Banco Central. Eu sei que o Banco Central ele tem essa missão de assegurar o poder de compra. Então, qual é a função dele? Como que ele está integrado na política monetária? Aqui a gente vê rapidinho. O Banco Central ele é um órgão supervisor. É ele que executa as políticas monetárias. Então, o Conselho Monetário Nacional ele vai definir, dá um exemplo bem prático, ele que vai definir a meta de inflação, mas quem vai executar a política monetária para conseguir atingir essa meta de inflação é o Banco Central, tá? Não vai ser o Conselho Monetário. O Conselho Monetário não faz, ele manda fazer. Ele manda fazer, o Banco Central vai lá e faz. Mas como que o Banco Central faz, Como é que ele interage ali junto com as outras instituições para conseguir executar as políticas monetárias? Tem várias formas, diversas formas, e a gente vai estudar todas, tá? Fica tranquilo. Mas a mais famosa que a gente vê com uma certa frequência maior, pelo menos para a gente que está de fora do sistema financeiro, é sempre o ajuste da taxa de juros, a taxa Selic. Só que o Banco Central ele não vai lá e simplesmente faz a modificação da taxa. Ele forma um comitê
que é o Comitê de Política Monetária, que é o Copom. E aqui a gente tem uma figura nova que a gente ainda não tinha estudado, tá? O Copom, ele não é um órgão separado do Banco Central, ele é um órgão dentro do Banco Central. É uma reunião, praticamente, né, falando de forma bem prática, que acontece de 45 em 45 dias para definir a taxa de juros. A gente vai ver isso melhor na próxima aula, a gente vai falar de inflação, falar de taxa Selic, não se preocupa. O que você precisa entender agora é que o Copom é um órgão do Banco Central. E como que ele atua na política monetária? Ele é que é o responsável, né, o órgão responsável por estabelecer a taxa Selic. A taxa Selic é a nossa taxa de juros, a taxa básica de juros também com esse nome. Espero que você tenha entendido o que é política monetária, qual o conceito, qual o objetivo e quais são as figuras importantes, que é o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e o Copom. A nossa próxima aula eu vou dar uma fugidinha do edital rapidinho para a gente falar um pouco sobre taxa de juros e inflação, porque são dois conceitos que não estão ali expressos no edital, mas que você tem que saber muito bem para entender o restante da parte de política monetária. Beleza? Então, um forte abraço, bons estudos!